Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu espero que aquilo que vou compartilhar com vocês nesta noite tornem vocês mais fortes no Senhor. Vou pedir, vocês dão uma ajuda aí. Ué? Não foi? Apagou. Ok. Então, qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? 11ª semana. Nesta noite, o plano de Deus, vamos ser honestos, que eu seja nascido de novo. Eu tenho me preocupado em demasia, como eu estava dizendo no momento da ceia, em a igreja tentar transformar tudo que ela faz em festa. Nós temos que entender o que é uma festa para o Senhor e o que é uma festa para nós. Quando você faz uma festa, você quer receber as pessoas e você oferece o melhor para elas. E elas, quando vêm, você espera que elas honrem o objetivo da festa. Quando nós nos reunimos em Deus, nós queremos honrar o Senhor e oferecer uma festa para Ele. Mas quando nós oferecemos uma festa para Deus, nós não podemos oferecer algo nos nossos moldes. Eu tenho grandes preocupações com alguns pastores quando eles dizem o nosso louvor, nossa maneira de pregar, as nossas reuniões são bem contemporâneas. Me desculpem. O que a contemporaneidade tem a ver com o caráter de Deus? Se Deus odeia esse mundo. Quando eu fico dando demonstrações às pessoas, ou explicações desse tipo, é porque eu estou forçando a barra para ser aceito por eles? Tudo o que eu quero é elucidar vocês, dar a vocês o entendimento da palavra de Deus, para que vocês sejam homens e mulheres de Deus.
E eu me esforço, tenho me esforçado para isso, para que vocês entendam a mente e os propósitos do Senhor. Qual é o plano ou a vontade de Deus para as nossas vidas? Que nós sejamos ricos, que nós tenhamos todo tipo de solução para os nossos problemas pessoais. Nós aceitamos Deus e uma igreja para nos beneficiarmos de alguma maneira do que Deus pode dar. Na verdade, o plano de Deus para as nossas vidas nesta noite é que nós sejamos pessoas nascidas de novo. Deus nos chamou para que nós nascêssemos de novo. Isso ninguém fala. Você olha as chamadas de rádio, televisão, venha porque Deus vai te dar isso, venha porque é plano de Deus de você receber isso e ganhar aquilo. Mas o plano de Deus é que você nasça de novo. Você não construirá nada neste mundo sem alicerces. Você sabe muito bem disto. Você não constrói uma família sem alicerces. Você não constrói uma casa sem alicerces. Você não equilibra a sua situação financeira, emocional, mental, se você não tiver princípios verdadeiros de vida que alicercem, que dê fundamento à sua vida. O texto que eu escolhi está em João capítulo 3, e eu não vou dissecá-lo, eu vou usar esse texto para mostrar qual é a vontade de Deus para o ser humano. Naturalmente que falarei alguma coisinha sobre ele, mas isso podemos fazer noutra oportunidade. Em João capítulo 3, versículos 1 ao 3, está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Então ele era um fariseu e líder. Líder significa que ele era uma pessoa instruída e que ensinava a religião, a palavra de Deus. E fariseu não eram as piores pessoas que você pode imaginar. Quando você pensa, diz assim, esse cara é fariseu. Não, o fariseu era uma pessoa conservadora ao extremo. Para dizer a verdade, em excesso. Eles não queriam pecar de forma alguma, eles não queriam errar de forma alguma, e erravam pelo excesso, porque colocavam uma carga sobre os outros que eles mesmos não podiam carregar. Portanto, não espere das pessoas aquilo que você não espera de si mesmo. Então, uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres. Vamos ler o texto. Se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus
senão nascer de novo. Jesus estava falando então com este líder religioso chamado Nicodemos. E alguma coisa impactou esse líder. Alguma coisa na vida de Jesus impactou. O que foi? A integridade, a honestidade, a verdade com que Jesus realizava a sua missão e os seus milagres. Porque os milagres que Jesus realizou não foram feitos para satisfazer pessoas, mas para pleitear a causa de Deus, para apontar os propósitos de Deus. Porque senão nós transformamos o Evangelho em uma indústria de milagres. Eu já ouvi muitos irmãos dizendo que Deus opera milagres porque Ele existe para isso, uma igreja sem milagres não é igreja, bobagem. Tanto que eu coloco uma anotação entre parênteses. Quando ele diz, ninguém pode fazer esses milagres, isto é, ninguém pode fazer coisas como o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz aponta para uma vida com Deus e submissa a Ele. Hoje em dia as pessoas prometem milagres, mas o que esses milagres apontam? O nome da denominação, a pessoa que ora. Me diga se eu estou errado. Alguns, às vezes, me chamam de arrogante, porque eu estou querendo esclarecer uma verdade, porque eu estou querendo honrar a Deus. Houve uma época em que eu era ensinado que eu devia pregar para curar todo mundo, era reunião de milagres, mas quem me garante que Deus queria curar pessoas, todo mundo? Isso não está escrito. Que Deus quer agir dessa maneira. Ele pode. Mas se os milagres não apontarem para a vontade de Deus, para os planos de Deus, não acontece nada. Nicodemos viu em Jesus alguém que não dominava, não manipulava a mente das pessoas para se beneficiar delas, para obter algum proveito. Jesus chegou ao ponto de dizer que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Mas hoje as pessoas que operam milagres moram em coberturas. Triplex, com elevadores para seus carros. Depositam dinheiro no exterior. Como que alguém pode pregar a palavra de Deus preocupado em fazer, ou fazer a sua vida aqui na terra, ou se garantir nela? Significa que essa pessoa não acredita na eternidade. Para Jesus, a vida com Deus estava e está acima da religião formal, da mente religiosa. A vida com Deus deve estar acima das formalidades religiosas, das regras.
Nicodemos, um fariseu, era um homem cheio de regras. No sábado, ele não podia levantar um lápis, era pecado. Não podia acender uma lamparina. Imagine que vida é essa. E Jesus veio dizer: isso está errado. Vocês estão se excedendo. Ao longo dessas últimas semanas, ou dessas 10 semanas, nós temos aprendido que devemos viver para a glória de Deus, correto? Para manifestar o seu caráter neste mundo. Agora, para que nós consigamos refletir a grandeza de Deus, somente por meio de uma vida comprometida com os ensinamentos e o exemplo de Jesus, correto? Não foi isso que nós aprendemos? Por quê? Jesus demonstrou estar inteiramente comprometido com o reino de Deus, pois foi para isto que ele veio. Como eu vou tentar falar domingo que vem, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. A mensagem de Jesus era sobre o reino. E o que é o reino? É o governo de Deus. É o modo como Deus quer dirigir o seu povo e não resolver problemas. O povo judeu estava debaixo do governo romano. E Deus diz: o reino de Deus chegou. Mas como pode chegar o reino de Deus e nós continuarmos debaixo dessa opressão romana? O reino de Deus chegou debaixo da opressão romana. Quem vive o reino de Deus não é que não vai se importar com a opressão, mas você vai saber viver e confiar em Deus em meio a essa opressão. O mundo que nós estamos vivendo está confuso e cada dia se tornando mais confuso. Porém, o reino de Deus está instalado neste mundo espiritualmente. Mas por que nós não sabemos viver para Deus? Por que enfrentamos filas e correntes e campanhas, e compramos óleo, compramos água, corremos atrás disso e daquilo, feito loucos? Porque não temos fé, não entendemos o plano de Deus. E muita gente sequer nasceu de novo. O cristão abençoado é reconhecido por valorizar o reino de Deus, o governo dele, o poder dele, o céu, a eternidade. E as bênçãos espirituais que vêm de lá, e não materiais. Eu encontro em alguns lugares dizendo assim: Deus está me abençoando porque me deu um emprego, Deus me está me abençoando porque deu um carro, Deus está me abençoando porque me deu um navio, um avião, uma mansão. Mas, e Deus não te deu caráter? Você continua fofoqueiro, você continua um mau exemplo de pai, de mãe, de homem, de mulher. Deus não te deu a capacidade de ler as Escrituras Sagradas, de ser um instrumento nas mãos dele para abençoar pessoas. Quer dizer que para ser abençoado por Deus, basta você ter uma casa, um carro que você quer, basta que os seus desejos sejam satisfeitos, então você é um homem, uma mulher de Deus.
atentemos às palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3. Vou ler o versículo e depois leio as notas que coloco lá para ajudá-los a entender. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Vamos entender. Quando Ele diz agradeçamos, Ele está dizendo louvemos e exaltemos a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus e Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos tem favorecido. Por estarmos unidos com Cristo. Não é como uma igreja. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou Hebron, eu sou universal, eu sou não sei o quê. Isso é coisa da carne. Unidos com Cristo, Ele está nos proporcionando o quê? Dons, isto é, bênçãos, presentes, benefícios, recursos, favores, como? Espirituais. Se você não é capaz de entender, de enxergar esses recursos espirituais, você não saberá como agir com as coisas materiais que chegam até você. Você não entenderá a razão de estar aqui. Você não entenderá a razão de estar trabalhando onde está, morando onde está, namorando com quem está, vivendo com quem está. Você não entenderá a razão do seu salário, do seu dinheiro, da sua posição social, econômica. Você não entenderá por que está no Brasil. Esse país está pegando fogo. Ou estão querendo botar fogo nele? A quem Paulo está se referindo aqui? Quando eu leio isto, a quem ele está? O grande e velho irmão, já morto, Paulo, que não viu o Palmeiras campeão mundial. Repare bem que Paulo está se referindo a pessoas que nos têm abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais. Ele se refere a pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. E a finalidade dessa escolha é que nós possamos ser pessoas dedicadas a Deus, como está no próprio livro de Efésios, versículos 3 e 4 do capítulo 1. Antes da criação do mundo,
diz Paulo, eu vou ler. Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então, o favorecimento que Deus nos dá em nossa união com Cristo é a sua escolha. E a sua escolha, quando Ele nos chamou antes de sermos nascidos, Ele já projetou o nosso futuro. Eu me derramarei sobre esta vida. Deus se derrama para você e em você. E nele estão todos os dons espirituais que você precisa. Você entende o que eu estou dizendo? Eu devia ter colocado o verso 4 escrito aí, mas me perdoe. Mas está aqui, está na Bíblia. E ele diz que ele nos escolheu para estarmos unidos com Cristo, a fim de, com que finalidade? Pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. O propósito de Deus nos escolher, nos amar, nos chamar, é que nós pertençamos somente a Ele. E nos dediquemos a Ele, sejamos pessoas dedicadas a Ele. Porém, nós sabemos que para o ser humano isso é impossível. Uma pessoa diz, eu tenho a minha religião, todo caminho leva a Deus. Não é possível você estipular que todo o caminho leva a Deus, porque o chamado para Deus não depende da nossa filosofia, mas do seu próprio chamado. É por isso que a Bíblia diz, eu escolho, eu chamo, para não dar ao homem a opção de escolher e de chamar a si mesmo, de dizer a si mesmo, eu vou a hora que eu quiser, porque não vai. Ninguém se encontra com Deus no momento que quer ou o que quiser. O ser humano, por natureza, é impuro. E ele não consegue extrair de si mesmo pureza. Porque ele é impuro. Ele é dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos interesses pessoais. E ele tem uma inclinação tremenda ao mal. Desde a mais tenra idade. O livro de Gênesis diz que o ser humano, o coração do homem, é maldoso desde a sua infância. Como que um coração maldoso pode criar uma religião? Como que um coração maldoso pode se preocupar com o próximo? Como que um coração maldoso pode se preocupar em se submeter ao governo de Deus? É impossível. Um coração maldoso se preocupa apenas consigo mesmo. E à medida que crescemos, vivemos com a filosofia de nos tornarmos o centro do universo. Tudo tem que girar em torno de nós. Imagine, nós estamos aqui em dezenas de pessoas. Se cada um aqui colocar na sua cabeça que deve ser o centro da atenção, o centro do universo, imagine que confusão.
Porque você olha a sociedade e você vê essa confusão, porque cada um está vivendo assim, é o egoísmo. Por isso que Jesus disse: aquele que procurar seus próprios interesses não terá a vida verdadeira. Na verdade, muitos que se dizem cristãos ainda não se converteram verdadeiramente a Cristo, mas adotaram o cristianismo de modo místico e permanecem na igreja para tentar se beneficiar do que Deus pode dar, ou do que eles suspeitam, imaginam, ou acham que Deus pode dar. E muitas vezes são incentivados por pregadores falsos, que estão nas rádios, nas televisões, ganhando fortunas, prometendo promessas falsas, que Deus jamais prometeu. Então essas pessoas têm uma má compreensão das promessas de Deus no Novo Testamento, porque Deus não promete a você que você terá uma saúde perfeita. Deus não promete a você que você terá riquezas neste mundo. Deus não promete a você que você terá casa, carro. Deus não promete nada. A única coisa que Deus promete é que você pode ter uma vida cheia do Espírito Santo se pedir. Você pode ter conhecimento dele, do seu caráter, se você buscar, e a promessa da vida eterna, se você perseverar até o fim. Aprendemos desde o início, com as palavras de Paulo, que nós fomos escolhidos por Deus, no verso 4, 3 e 4, para sermos dedicados a Deus, e por isso Ele nos dá dons espirituais. Porque, imagine, eu pergunto para você, Deus é aço? Fiz uma pergunta. Então, se você tem um carro que é de aço, esse carro te conecta com Deus? Deus é concreto? Por acaso a casa que você tem de concreto e tijolos te conecta com a natureza de Deus? Não. Deus é carne? Por acaso, se você é bonito ou feio, a sua aparência te conecta com Deus? Não. Deus é espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Se rendam a Ele em espírito. Por isso é que Deus nos dá dons espirituais. Nenhuma corrente, nenhuma campanha, nenhuma novena, nem mesmo jejuns podem conectar você com Deus. Jejum não é para você obter coisas de Deus. Jejum é para você ter prazer nele. Você diz: Deus, eu vou me abster de determinadas coisas por um tempo para ter prazer no Senhor. Isso é jejum. Jejum que você faz, eu vou fazer um jejum para alcançar de Deus. Isso é barganha, isso é querer comprar Deus. Isso é um erro. Deus não está à venda e Ele não se vende. Não faça isso. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo,
para sermos dedicados a Ele e vivermos sem culpa. Por que vivemos do modo como vivemos? Ou então, por que demorou tanto para nos encontrarmos com Ele? Para responder isso, precisamos entender uma coisa importante. Nós não nascemos com o desejo de amarmos a Deus. Esta é uma grande verdade. Nós não nascemos com o desejo de amarmos a Deus. Diga em voz alta. Isso é uma verdade. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu grandes pecados, graves pecados. E no Salmo 51, versículo 5, ele diz: de fato, tenho sido mau, olha, desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a verdade é que já nasci pecador, ou seja, fui formado com uma natureza pecaminosa, maldosa, iníqua, perversa, desde o instante em que fui gerado pela minha mãe. A verdade que está por trás das palavras do rei Davi é que não nascemos com a capacidade de amarmos e servirmos a Deus, porque Deus não tem pecado e nós temos pecado. A natureza de Deus é santa e a nossa natureza é pecaminosa. Em Deus não há maldade e em nós a maldade existe desde a nossa concepção. Portanto, nascemos espiritualmente mortos, ou seja, desconectados, afastados da vida de Deus. Nós não nascemos com as mãozinhas erguidas para Deus, obrigado, Pai, pela vida. Pelo contrário, nascemos sem entender a importância de uma vida de comunhão com Deus profunda. Nós nascemos sem a compreensão da importância de uma vida espiritual e moral elevada. Tanto que quando você olha os seus bebês, depois de um tempo, aquela gracinha começa a desafiar a sua autoridade. Toda criança se transforma em um ser mal criado. Pais cristãos que entendem esta verdade e que desejam, de fato, agradar a Deus, aceitarão o duro trabalho de educar seus filhos nos princípios do Senhor. O sábio diz, e eu coloco outras referências, porque eu vejo que algumas pessoas batem foto de slides aqui. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz, desculpem, de onde eu vim, que eu estava viajando, era ar-condicionado, e depois você saía na rua, a sensação térmica era de mais de 40 graus. O apóstolo Paulo diz,
é natural que as crianças façam tolices. Por que é natural? Porque dentro delas existe essa natureza pecaminosa. Então você olha para uma criança e ela está fazendo maluquices, desafiando sua autoridade, buscando o perigo, demonstrando o seu orgulho, o seu egoísmo, tentando fazer o que quer. Você tem que enxergar aquilo dizendo, isso é o que eu sou, ou o que eu era. Agora eu vou ter que trabalhar na vida desse mocinho, dessa mocinha, para dar a ela o quê? Correção. E o que é correção? Bom ensino, sem violência, sem espancamentos. Isto não quer dizer que não irá faltar algumas palmadas. Porque a Bíblia fala, algumas palmadas fazem bem à educação. Na verdade, esse bom ensino visa o quê? Ensinar a criança a se comportar. É o que o sábio diz, o livro de Provérbios diz. É natural, então, que as crianças façam tolices devido à natureza pecaminosa que possuem. Mas a correção, isto é, o bom ensino, sem violência, as ensinará a se comportarem. Então, a disciplina e a educação familiar cristã tem por objetivo trazer o que à vida dos filhos? Luz. E o que é luz? Compreensão, ensino, entendimento. A cabecinha dela, e você vai treinando esta criança a ponto dela começar a entender que ela precisa aprender a conter, a dominar suas paixões. Por exemplo, filhos, honrem os seus pais. Você se lembra quando jovem, tudo que você queria, não era essa ideia de honrar os pais, você queria fazer o que queria, você queria cumprir os seus desejos. O pai falava assim, não quero que você saia de madrugada, meu filho, mas tudo que você queria era ficar na madrugada, na rua. Alguns aqui não, eu não queria, mas você queria outras coisas. Seus pais ensinaram a você alguns princípios de boa educação, mas você queria era pôr para fora seus desejos. Na verdade, toda a educação cristã, ela visa mostrar que dentro de você existe uma natureza perversa. E se os pais falharem nessa boa educação, seus filhos poderão trazer a ele vergonha. Não são poucos pais cristãos que têm, por parte dos seus filhos, em resposta à sua tentativa educacional, a vergonha. Por isso, muitos pais precisam entender que educar seus filhos é um trabalho. É um trabalho, é um ministério espiritual, é um serviço espiritual. E também evangelístico, porque a educação prepara a criança para que ela esteja preparada o mais rápido possível a receber o chamado
divino. Se nós, como filhos de Deus, não nos encontramos há mais tempo com o Senhor, pode ter certeza que um dos problemas foi a má educação que recebemos de nossos pais. Pois a educação que recebemos não nos preparou para escutarmos a voz de Deus. E se vocês, pais, não estão se assentando com os seus filhos, para dar a eles o bom entendimento cristão, é porque vocês não estão se preparando para educá-los, ou então vocês não receberam nada e não se preocupam de fato com eles e com o reino de Deus. Vocês têm que entender que a educação é um ato de misericórdia e de compaixão. Isto é, o que é compaixão? Compaixão é despertar na outra pessoa a vontade de ajudar, ter em si, a vontade de ajudar. E quando você ensina uma pessoa a ter compaixão, você está despertando nela a vontade de ajudar outra pessoa, ou a si mesmo. Jesus disse: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero compaixão. Muitos pais não dão isso aos seus filhos. Então nós entendemos que todo ser humano, desde a sua tenra idade, desde a sua infância, desde a sua concepção, não vê a importância do reino de Deus e não sente um desejo supremo por ele. Duvido que você, logo que nasceu e logo na sua juventude, desejou o reino de Deus. Não desejou. O nosso orgulho e o egoísmo enraizados dentro de nós, nessa natureza, que forma essa natureza pecaminosa, malévola, maligna, ordinária, que só quer competir, esmagar o próximo. Imagine se essa natureza vai nos pedir, ou pleitear dentro de nós, gritar, para que nos submetamos ao reino de Deus, de forma alguma. Ela vai gritar: todo aquele que se submete ao Evangelho é um tolo, é um imbecil. Essa história de se submeter ao reino de Deus é uma tolice. Essa história de se tornar verdadeiramente cristão é uma grande estupidez. É isto que esta voz, que vem de dentro de nós, nos diz. Eu encontro muitas pessoas que têm o desejo de se submeter a Deus, conhece as verdades de Deus, mas ele não consegue praticar. Ele não consegue, ao menos, ter um esforço para praticar isso. Muitos pais gritam com seus filhos: você precisa estar na igreja, você precisa ir para a igreja, mas são apenas berros, porque eles não dão exemplo. Como você pode dar um exemplo ao seu filho, para que ele entregue a Deus o que é de Deus, se ele não vê você fazendo isso na realidade? Como você pode esperar que seu filho tenha uma vida dedicada a Deus, se ele não vê isso na sua vida? Pai e mãe,
Como você pode esperar que o seu filho confie em Deus, se ele não vê em você confiança, só vê insegurança? Como você pode esperar que o seu filho tenha uma vida estável, se você, com sua esposa, vive em pé de guerra? Quando nós não recebemos a educação cristã em casa, o que nós vamos receber na rua? Se você não recebe educação cristã, se você não dá aos seus filhos uma educação cristã, segundo a vontade de Deus, que educação, que influência ele vai receber? Mundana. Uma influência que dirá para que ele satisfaça os seus desejos pessoais. Muitos demoram a conhecer a importância de uma vida com Deus, porque seus pais são desleixados na educação com seus filhos. Muitos pais são hábeis em conversar com seus filhos sobre esportes, futebol, basquete, golfe, tênis, qualquer esporte, vôlei, natação. São hábeis em conversar com seus filhos sobre artes, música, filme, shows. Ah, que show maravilhoso! Ah, que filme maravilhoso! Ah, que novela maravilhosa! Oh! Que game! Conversam com seus filhos sobre seu sucesso financeiro. Filho, você tem que ser alguém na vida, você tem que conquistar. Eu coloco o meu futuro no teu futuro. Há muitos pais derrotados na vida que sonham com um filho vitorioso, porque quem sabe esse filho, na sua vitória, vai livrar sua barra, a sua incompetência. Muitos pais sabem falar de esporte, sabem falar de arte, sabem falar de finanças, empurram na mente de seus filhos estas coisas, essa diversão, mas não são capazes de se assentar e dar a eles o conhecimento sobre a importância do reino de Deus, segundo o próprio Deus pede. Ensina a criança a andar nos meus caminhos. Ensine a criança a andar nos caminhos de Deus, para que mais tarde, essa criança, já adulta, não se afaste dele. O que torna um homem bem-sucedido, segundo Deus, não é o seu aspecto financeiro. Não é o quanto você conhece ou não desta vida, não é o quanto de prazer você tem num filme, num show, mas é o quanto você se torna um homem e uma mulher digna, honesta, que impacta as pessoas, pois foi isto que Nicodemos viu em Jesus. Jesus não veio como um grande artista, ele não veio como um líder político, ele sequer era um homem financeiramente. Me fugiu a palavra. Bem-sucedido. Jesus não sabia dar uma bela tacada de golfe. Jesus não sabia fazer bolinha altinha.
Jesus não sabia encestar uma bola em uma cesta, fazer uma cesta de 3 pontos. Nunca vi Jesus dizer, vamos atravessar, e ele saiu nadando no mar. Jesus não mostrou que era campeão de natação. Celino estava dormindo. Dorme, irmão, não dorme. Não dorme não. Senão a garrafa vai cair da tua mão. Então, veja lá. Jesus, ele não mostrou nada dessas coisas. Jesus era um homem que mostrava o reino. Outro dia, conversando com algumas pessoas, dizendo assim, Walter, a nossa igreja não podia estar mais cheia. Pergunta isso para Deus e pergunta isso a você mesmo, o que você faz para isso? Você vai querer me culpar porque algumas pessoas não ficam aqui? Se não ficam é porque estão procurando os seus interesses. Mas se você buscar o reino de Deus, isso eu estou lhe dando. Se você busca a verdade, isso eu estou lhe dando. Agora, se você quer buscar festinha, está cheio de lugar aí. Show, gospel, vá atrás. Se você quer buscar soluções fáceis, está cheio de gente oferecendo isso. Mas se você quer ser um homem de Deus, eu estou lhe dando princípios. Então, tanto pais cristãos, como instrutores e os que se dizem líderes cristãos, têm que entender o objetivo da instrução. O objetivo de toda instrução cristã é preparar as pessoas, sejam elas crianças ou adultos, a ouvirem Deus, a escutarem o seu chamado, porque Deus quer transformar suas vidas. Se você está apenas oferecendo às pessoas milagres, curas, bênçãos materiais, não que Deus não possa dar isso, mas isso não transforma o caráter, a mente das pessoas. Lembre-se, Deus, quando nos dá alguma coisa material, Ele trata isto como um tipo de alimento para sustentar nossas vidas, para fazermos a sua vontade neste mundo. Se Deus te deu um bom salário, isto é para sustentar você, a fim de que você faça a vontade de Deus onde está, e haja como um homem ou uma mulher de Deus onde você trabalha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas pessoas não levam a sério a sua vida de comunhão com Deus. Eles não querem entender porque Deus está lhes dando uma igreja, porque Deus está lhes dando uma Bíblia, porque Deus está lhes dando um pastor, um instrutor. E muitas pessoas que se aventuram a instruir, a educar, não conhecem verdadeiramente o papel de instrutor que deveriam exercer. Muitos pais, na verdade, estão corrompendo seus filhos em vez de educá-los.
Muitos pais estão envenenando seus filhos, muitos líderes cristãos estão envenenando os filhos de Deus, em vez de educá-los. Antigamente, nós ouvíamos pessoas dizendo assim: eu sou de uma religião cristã, mas não levo, não frequento assim. Hoje nós ouvimos que os evangélicos dizem também: eu sou evangélico, mas não vou muito. Como é que você pode ser evangélico e não estar comprometido? Se Deus nos chamou para sermos dedicados a Ele. A mensagem evangélica, isto é, do Evangelho, é que você seja uma pessoa inteiramente dedicada a Deus. Não é para você fazer o seu programa. Uma vez que você se entregou a Deus, você aceita o programa divino. Então, Jesus classifica a humanidade em dois grupos: os nascidos naturalmente e os nascidos de Deus. Vejamos, ele disse ao Nicodemos que foi procurar: é necessário que você o quê? É necessário que você o quê? Nasça de novo. Por que ele disse isso? No versículo 6 do capítulo 3 de João, Jesus disse: quem nasce de pais humanos é o quê? Um ser de natureza humana, natural. Nasceu, é um bebê. Quem nasce do Espírito Santo é um ser de natureza espiritual. É um outro nascimento. Nicodemos disse assim: mas Senhor, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu vou fazer isso se eu sou velho? E Jesus disse: Nicodemos, você é um mestre em Israel e não entendeu isso? Jesus estava dizendo: o que você anda ensinando? Jesus está dizendo que uma pessoa, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Mas ele vai mais além. Jesus classifica então uma pessoa de natureza humana e outra pessoa de natureza espiritual, de modo que a natureza humana vem primeiro e natureza espiritual em segundo. Você nasce com uma natureza humana, e você nunca será de Deus se não nascer espiritualmente, segundo Jesus. Meu filho nasceu num lar evangélico, e daí? Se você não instruí-lo, ele poderá não ouvir a voz de Deus ao longo dos seus anos, e você enviar seu filho para o inferno. E você, como um pai desmazelado, poderá acompanhá-lo. Se você tem filhos e não tem o hábito de se assentar com eles para ensiná-los sobre o reino de Deus, peça perdão ao Pai. Peça perdão a Deus humildemente. Para quem sabe você alcance misericórdia de Deus e Ele o perdoe em Jesus Cristo.
Se os seus filhos cresceram e você não gastou o tempo com eles, peça perdão a Deus e vá até os seus filhos e diga: filho, como pai errei, me perdoe. Eu não os ensinei a amar a Deus como deveria. Me perdoe. Será que poderíamos nos reunir uma vez por semana? Ou uma vez por mês? Ou uma vez cada 15 dias? Para que nós pudéssemos orar juntos, eu e você, seu irmão, sua irmã. Me ajude a recuperar o tempo perdido. Me perdoem. Isso é o Evangelho. Isso os pregadores da mídia não ensinam, porque eles querem o teu dinheiro. Mas você, em vez de buscar dinheiro, carro, casa, coisas que Deus pode dar a qualquer hora, busque a tua família. Não perca a tua família. Não perca os teus filhos. Não percam os teus pais. Veja o que Jesus disse a Nicodemos. Nos versículos 3 e 5. Jesus respondeu a Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Esse texto nós já lemos no início. Ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que você pode achar que pode entrar no reino de Deus por meio de uma campanha, de uma corrente, de uma novena? Como é que um pregador pode dizer: nós vamos entrar agora na presença de Deus por meio do louvor? Louvor liberta uma ova. Louvor não liberta ninguém. Louvor é produzido por pessoas já libertas. Que estupidez é essa? O louvor é um sacrifício de lábios de pessoas que amam a Deus, e não é um instrumento libertador para ninguém. Está cheio de gente, para não sei quantos neurônios eles têm. No versículo 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor. Ele respeita Nicodemos como líder. Eu respeito ao Senhor que isto é verdade. Então ele vai dizer outra verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isto é, da ação da palavra de Deus que nos lava e do Espírito que nos dirige. Se você não consegue ver o reino de Deus, imagine entrar nele. Se você não vê a placa, cadê o caminho? Cadê a picada? Se você não consegue ver o letreiro, você não sabe para onde ir. Se você está andando na rua e está procurando uma padaria, pelo cheiro você pode entrar numa casa alheia. Alguém pode estar fazendo pão no forno e você: cheguei na padaria. Não, aqui é minha casa. Tem que ter uma placa lá, que denomine aquilo como um lugar onde você vai achar pão.
o açougue. O reino de Deus tem um letreiro, tem uma porta que você vê e tem que passar por ela. E só existe uma maneira, pelo nascimento espiritual. Se você quer desfrutar do poder de Deus na sua vida, somente por meio do nascimento espiritual. Do contrário, você está se enganando. Ai, eu louvo a Deus porque meu time hoje ganhou. Gente, como é que você pode expressar-se dessa forma? Você está ficando louco. Paulo diz: louvemos a Deus pela sua escolha, por Ele nos estar abençoando em nossa unidade com Cristo, com toda sorte de dons, de bênçãos espirituais. Porque nós, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos por Deus para pertencermos a Ele, sermos dedicados a Ele, por uma vida sem culpa. Quer dizer, você não pode entrar na presença de Deus porque você é uma pessoa culpada. Você e eu somos culpados do quê? Eu sou bom, eu não mato, não roubo, mas você é orgulhoso. Deixa eu discordar de você agora e vou dizer: você não vai para o céu porque você é bom. Você já olha para mim e diz assim: não gostei, porque você é orgulhoso. Já começou por aí. Quando eu digo para você que Deus não está contente com a sua vida, e você diz assim: mas Deus me entende, Ele me aceita. Isso é conversa fiada. Você diz assim: eu não gosto dessa declaração. Você é orgulhoso. Você quer ganhar o céu, você quer ganhar Deus por méritos próprios, por uma filosofia louca. Você dá a Deus o que é de Deus, se não dá é ladrão. E você vem me dizer que não é culpado, você rouba. Até quando você vai roubar Deus? Seu larápio. Então, como é que você pode dizer que Deus te aceita? Se você não nascer de novo, você nunca vai entender as exigências espirituais de Deus. Você vai sair à caça de gente aí que vai oferecer a você picadas. Me fugiu o termo, estou ficando velho. Atalhos. Caminhos. Mas não o caminho do Senhor. Quando é que você vai parar e sentar com a sua família, os seus filhos, e começar a falar com eles abertamente? Dizer: me perdoe, porque eu nunca quis me preparar para ensinar vocês a amarem a Deus. Eu falei para vocês serem bem-sucedidos financeiramente, que eu ia lutar para dar para vocês isso. Eu nunca conversei com vocês de Deus.
Mas hoje Deus encheu meu coração. Eu quero humildemente começar do básico para o intermediário, o avançado, fazer pós-graduação. Vou querer crescer na graça e no conhecimento para compartilhar com a minha família e os meus amigos e pessoas que Deus colocar no meu caminho, essa graça que me alcançou, que me transformou, que abriu os meus olhos, que me fez enxergar que eu preciso ser um outro homem. Não importa a minha condição. Eu me lembro das palavras de Jó. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora no meio dessa tempestade, coberto de pus, de infecção, incrível, agora os meus olhos te veem. Quando tudo estava bem, era rico, eu tinha meus filhos, eu te servia. Eu até falava do Senhor, mas porque eu aprendi. Eu era como um papagaio. Mas agora, na pior situação da minha vida, incrível, o Senhor, eu percebo o teu trabalho em mim, e por isso eu estou te vendo. Quando você vê, então você encontra o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas ele disse mais, que eu quero terminar. Espero que tenha sido uma bênção. E me perdoem por não ter colocado o verso 4 de Efésios nas notas e aqui nos slides, porque escapa. É uma falha imperdoável, mas vocês vão entender. Lemos aqui na Bíblia, está aí. Jesus disse, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Ele disse, o vento, que é o Espírito Santo, sopra onde quer, sobre quem ele determina. Você não pode dizer, o Espírito Santo atue nessa vida. Ele não está sob o teu comando, quem está sob o comando dele é você, ou não. Se ele não quiser saber de você, ele passa reto. Deus é que escolhe quem ele vai usar e vai falar. É isso que ele está dizendo. Nicodemos, Deus determinou falar com você. É por isso que você está conversando comigo. Mas ele não falou com o teu colega de ministério. Ele falou com você. Agora você vem, vai ouvir. Agora você vai ter que dar um jeito de falar com o outro. E esperar que o Espírito Santo fale com ele, porque do contrário também não adianta você falar nada, jogar pérola aos porcos. Então, e ouve-se o barulho que ele faz, isto é, a pessoa que é visitada por Deus, percebe a ação de Deus na sua vida, mas não entende, percebe, sabe que é Deus. Se Deus visita você, você sabe que é Ele. Mas você pode não entender o que Ele está fazendo. E possivelmente não vai entender. Mas sabe que Ele está te chamando.
mas não sabe de onde vem, de onde ele vem, e nem para onde vai. Lembra que eu expliquei para você? As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, mas as ocultas são para Deus. Aí está um quadro da soberania misteriosa de Deus. O que Ele oculta de nós. Você recebe uma visitação de Deus e não sabe para que aquilo aconteceu. E onde aquilo vai te levar. Tem gente que diz assim, Deus, eu quero o seu poder sobre a minha vida, porque eu quero ser isso e ser aquilo. Você não tem o direito de dizer se vai ser isso ou aquilo, nada. É Deus quem vai determinar para onde você vai. E o primeiro lugar para onde Deus vai determinar que você vá é para dentro do reino dele. É porque é lá que as coisas vão acontecer. É lá. E então ele diz assim, a mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, isto é, que se tornam seres espirituais. Eles não sabem o que vai dar. É isso que Jesus está dizendo. Quem se torna um ser espiritual vai viver para Deus neste mundo, sem a preocupação de saber o que vai acontecer na sua vida. Ele sabe que Deus está com ele. Agora, se você fica aí, meu Deus, eu preciso ser um homem rico, eu preciso que tudo dê certo, você vai viver em função disso. O seu espírito não está voltado para Deus. Você é um ser frágil, inseguro e fadado ao fracasso. Há quanto tempo vocês me conhecem aqui? Algumas pessoas dizem para mim, Walter, você é corajoso. Não sou, não tem nada de coragem. Eu quero ser honesto. Eu chego aqui e falo o que tem que ser dito. Agora, se Deus vai tocar no seu coração, fazer você ficar ou não vai, isso é problema seu. Você tem que optar, você tem que escolher. Se você vê alguma coisa em mim que o impacta, eu fico feliz com isso. Mas se você vê em mim um embusteiro, um farsante, eu vou ficar triste, mas o que eu vou fazer? Você definiu a minha vida, mas eu estou aqui falando para vocês a verdade. Eu não estou enganando vocês. Eu não estou pedindo nada de vocês. Nada. Alguém aqui vai perceber a atuação do Espírito Santo na sua vida, enquanto o outro, não. Até mesmo certos cristãos aqui que acham que são convertidos e não são, não vão sentir nada. Vão sair daqui do mesmo jeito, continuar a mesma droga que é. Outros não, outros vão sair daqui com a cabeça inchada. Vão dizer, eu preciso mudar. Deus falou comigo. Outros vão continuar aí preocupados com a sua depressão, com as suas angústias, com seus medos. Vão ficar aí de novo, é cansativo isso é cansativo. É cansativo mesmo. É como é cansativo ficar ao lado de uma pessoa incompetente como você. Que não produz nada, não ajuda ninguém a nada, não fortalece nada outras pessoas. Você continua assim. Uma pessoa que vê o reino de Deus e entra, é uma pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua dependência, a sua necessidade de uma vida espiritual e moral elevada. E ele sabe que só dentro do reino de Deus é possível. Ele passa pela porta e entra lá. Mas quem é essa porta? O que a pessoa vê? Atentemos às palavras de Jesus, finalmente, em João capítulo 10, versículos 7 ao 10. Jesus disse assim, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta.
Quem nasce de novo tem uma visão de Jesus como o quê? Como uma porta, por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim, isto é, os falsos líderes com falsas promessas que vieram antes de mim, são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas, isto é, verdadeiras, que seguiram o Espírito de Deus, a voz do Espírito de Deus, que ouviram o barulho, perceberam a atuação do Espírito de Deus, não deram atenção a esses farsantes. Dá para entender? É por isso que eu coloco essas coisas para vocês entenderem o texto. Ele diz, eu sou a porta. De novo. Primeiro ele diz, eu sou a porta. Vocês estão olhando para mim e vocês percebem que essa porta fala, chama vocês, para vocês passarem por ela. E é o que ele vai dizer agora. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará o quê? Comida, sustento. Significa, Deus vai suprir. Qual é o seu medo? Você precisa fazer corrente, você precisa se agachar, segurar as calças de um desses daí que diz que são poderosos, para dizer, ore por mim, ore por mim. Pelo amor de Deus, ore por mim, faça alguma coisa, faça uma oração especial. Sabe o que você precisa? Criar vergonha e entrar no reino, enxergar Jesus e entrar no reino, depender do poder de Deus, se converta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão, ele volta a falar, isto é, o farsante, o fraudulento, o fingido, o simulado, só vem para roubar, matar e destruir. Mas ele confirma o que disse a Nicodemos e o que Nicodemos viu. Mas eu vim para que as ovelhas tenham o quê? Vida e não religião. Formal, morta. Eu não vim trazer regras religiosas. Eu não vim trazer uma farsa. Eu vim trazer a vida completa, a vida abundante, extraordinária, superior, incomum, que o mundo não pode dar. Nicodemos era um religioso, da mesma religião de Jesus. Ele era tão rabino como Jesus era, mas não entendia as Escrituras, porque não conseguia enxergar por trás das linhas, das letras. Como alguns hoje, vamos para a igreja? Vamos, é domingo, né? Vamos lá. Bebi tanta cerveja hoje que eu não sei se eu vou chamar Jesus de Jesus ou de Genésio. Encher a pança de carne de porco, que vou falar, estou com os gases aqui, perigo aos irmãos lá. Já tomei umas 80 gotas de Lufitar em casa. Gente do céu, que perigo, hein? Aí chega aqui, vou para a igreja, mas você não consegue enxergar o que está
por trás desse ambiente? O que está tocando em você? Alguns pastores vão pregar, mas eles não percebem quem está por trás dele, ou à frente, quem está sobre ele, dentro dele. Você está me ouvindo, mas você não consegue enxergar quem está realmente falando com você. Parece um surfista aqui. Na onda do Espírito. Saí bem. Você tem que enxergar. Mas você não conseguirá se não for uma pessoa nascida de novo. Você vai pegar essa Bíblia, vai jogar num canto qualquer, porque você não consegue enxergar a importância disso. Esse Nicodemos não via nada. Ele não conseguia amar a Deus e servi-lo com integridade. Mas ele fazia isso, como qualquer outro, para ganhar dinheiro. Como muitos que dizem assim, eu vou para o ministério. Por quê? Porque você não consegue trabalhar, não quer estudar e não consegue fazer nada, é um incompetente, vai tentar enganar os outros. Mas ele percebeu a atuação do Espírito Santo na sua vida. E cautelosamente, para não criar problemas nem para Jesus, nem para outros, ele foi à noite procurar o Senhor. E ele viu quem realmente Jesus era. E o mais fantástico é que Nicodemos entrou para o reino. Entrar no reino significa se comprometer com Jesus, ser habitado por Ele, viver para Ele, porque Ele viveu para Deus, Ele ressuscitou e nos deu o seu Espírito, para que nós possamos viver para Deus todo o tempo de nossas vidas. A minha esperança é que nós reconheçamos a nossa incapacidade de amarmos e servirmos a Deus por nós mesmos, mas que pela atuação do Espírito Santo consigamos ver quem Jesus é e entremos sem medo, sem saber o que vai acontecer, porque o Espírito Santo não nos diz o que vai acontecer de nossas vidas. Quem ingressa na igreja com esta proposta e promessa, se você vem para a igreja, Deus vai te dar isso, dar aquilo, essa pessoa está mentindo, porque Jesus não pregava assim. Ele diz, quem escuta o barulho de Deus, quem ouve o Espírito Santo não sabe nem onde ele vem, nem para onde vai. Isto é, você não sabe por que Deus te chamou e nem para onde Ele vai te levar. A única coisa que Deus vai fazer na sua vida é fazer com que você ingresse no reino de Deus, para você aprender a ser um homem e uma mulher de Deus. Que Deus nos abençoe. Em meu coração, essa minha